Tranquilo, tá. Então, meu nome é Rogério Rabelo, né? Só para me apresentar novamente, Rede Nosso Parque, sou de Guaratinguetá e fui conselheiro do Parque Estadual de Campos do Jordão. Eu queria falar um pouquinho a respeito da preocupação que a gente tem com relação à concessão do parque e também uma área urbana, um vazio urbano lá em Guaratinguetá, que é um outro parque que a gente quer criar, que a gente chama de Parque das Nascentes, né? Nós temos já 16 nascentes na localidade catalogadas. Então, eu queria fazer um questionamento justamente com relação à questão da saúde pública, né? A gente fala desse parque urbano que tem 16 nascentes, são afluentes ali, fluem para o Rio Paraíba. Em Campos do Jordão, né, nós temos ali o maciço florestal, e na região, né, onde a gente tem uma associação, eu participo dela, Associação de Amigos do Gomeral, é um bairro de Guaratinguetá, mas está na borda do Parque Estadual de Campos do Jordão, que recentemente foi concedido. Nós temos ali um maciço florestal que fornece, né, água para as regiões, para as cidades ali da região, inclusive para 90% das águas de Guaratinguetá vem do manancial ali que tem na crista da Serra da Mantiqueira o maciço florestal do Parque Estadual de Campos do Jordão. E aí o questionamento que eu faço é o seguinte, né? Esse olhar, como eu falei há pouco, no outro painel, né, um olhar muito financeiro, muito visado, olhando a questão do patrimônio natural como ativo, né, e não como um patrimônio, não como financeirizando em vez de valorar, a gente acaba tendo situações que a gente viu recentemente que a concessão, né, do Parque Estadual, a gente tem visto um processo ali de turistificação muito forte, principalmente após a concessão. Inclusive influenciou, a gente percebe que influenciou, e já está no Ministério Público Federal, a questão até de uma estrada que liga Guaratinguetá a Campos do Jordão, no licenciamento dessa estrada, e afeta a questão do manancial, e tem APA ali federal que é de mananciais, e não tem o plano de manejo, aí não tem conselho gestor, né? Enfim. E aí, concluindo, essa outra região de Guaratinguetá, que é na zona urbana, que nós temos vários nascentes ali, existe desde o início, né, deste século, começo desse século, virada aí do milênio, uma ação deliberada do poder público para suprimir as nascentes, né, tentando esconder, inclusive, de órgãos estaduais. Então, acho que o questionamento que eu faria, né, como é que a gente sensibiliza o poder público? Como é que a gente sensibiliza o gestor? Como é que a gente fale, vai nas reuniões, vai no conselho, vai na audiência pública? Aí quando a gente vê na prática, e em 2016, o atual prefeito falou, não, vamos criar o parque aqui nessa região da cidade, aqui, estamos com vocês, estamos juntos. Na surdina estava passando um projeto de loteamento totalmente louco ali para a área, mais uma vez. Então, o questionamento que eu faço, como é que a gente sensibiliza o gestor público dessa necessidade premente de valorar o espaço público? Obrigado. 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 Então, eu passo já imediatamente a mesa para fazer aí as respostas e já as considerações finais, tá bom? Jorge, primeiro, alguém? Sim? Douglas? Bom, obrigado pelas colocações aí. Vou começar pela colega, eu não peguei o nome do colega aqui de Guaratinguetá, mas acho que primeiro, assim, convencer é difícil, viu? Eu pensaria em trocar, porque a gente sabe que e ocupar os espaços, né? Agora, eu me lembrei aqui enquanto você falava, desculpa que eu não gravei teu nome, eu ouvi recentemente, acho até recomendo assim, um podcast chamado Prato Cheio, Prato Cheio, o Joio e o Trigo. E eles recentemente estavam discutindo, não tem nada a ver, mas no final acho que vai cair bem, né? Eles estavam discutindo a questão do alimento ser transformado num commodity, né? O milho.
Então, a loucura que é o milho, que é um alimento, né, passa por uma cadeia louca, quem produz, quem vende e tal, e no fim, o produtor mesmo ali são só grandes corporações, ninguém sabe quem é o dono do milho, e o milho acaba prendendo um montão de coisa, não necessariamente só para alimentação, e o que é negociado no milho, né, nos balcões aí do mercado, é muito mais daquilo que a gente precisaria para, por exemplo, minimizar a fome no mundo. Então, a água é o próximo commodity. Então, acho que tem um pouco a ver da sua preocupação. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai estar negociando o valor da água no mercado que a gente não vai saber quem que são os donos, né, quem opera, quem ganha, quem perde. Então, a questão, acho que foi falada até numa das mesas aí, a briga é grande quanto a ideia de protagonismo liberal, né, no sentido que tudo é negociável. Então, estou sendo generoso porque a gente já está com essa crise instalada, né? Acho que eu estou sendo mais otimista do que a realidade. E por pouco a água já não, né, quase sai da onde está no Ministério do Meio Ambiente, então de fato já está posto. Então acho que é um pouco isso, e não dá, acho que para fazer um convencimento, porque quem está fazendo isso já está convencido, né? Acho difícil, aí nesse cenário eu sou pessimista. Acho que a questão do que a gente deve fazer é sempre isso. Amanhã o dia continua, as lutas, né? Vem aquela turbilhão da agenda que a gente toca, quando a gente para com eventos como esse, é legal para a gente refletir, pegar fôlego, acho que ver que a gente não está sozinho, mas acho que o que a gente precisa levar para o dia seguinte é sempre assim, como que eu conecto, né? Às vezes a minha agenda não dá para tocar todas as pautas que eu gostaria, mas eu com certeza posso indicar alguém que se conecta com o que você está fazendo, que pode te ajudar. Então acho que se a gente sair revitalizado com as possibilidades de conexão, que não seja eu que já tenho as minhas agendas, vocês que têm de vocês, mas conectar outros atores que estão fervilhando, né? A gente, acho que tem poucos estudantes aqui, mas a gente tem uma galera, e acho que eu não falo isso só no meu curso, muita gente jovem que às vezes não está se engajando porque não parou para ouvir um pouco, né? Tem muita gente engajada, mas tem muito desengajado. Então, acho que a gente provocar essas conexões, microconexões, né? A gente não vai resolver o problema macro de um dia para a noite, mas micro-revoluções. Eu acho que eu sou muito partidário. Então, se a gente sair daqui fortalecido para seguir na nossa luta, que já é grande e que demanda energia nossa, né, bacana, mas a gente pensar em micro-revoluções unindo aí, para falar no tema da mesa, fazendo micro-conexões com setores diferentes, com pessoas que estão em outras bolhas, acho que a gente ajuda a dar passos mais firmes, largos e avante. Mas é isso, fazer campanha para o próximo, porque esse daí já está vendido, né?